Pessoal, mensagens interceptadas pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid indicam que o então presidente da República à época, Jair Bolsonaro, recebeu um envelope com dinheiro vivo do familiar de um empresário do agronegócio no fim do ano de 2022, pouco depois dele chegar aos Estados Unidos. Essa apuração é do Aguirre Talento, que está conosco. Quem também está aqui com a gente é o Thales Faria e o Ricardo Couto. Boa tarde, amigos. Conta mais, Aguirre. Boa tarde para você. Boa Boa tarde, tarde. Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Coach. Então, eu Boa passei tarde. essas últimas 48 horas destrinchando a investigação da Polícia Federal do caso das joias. Além do relatório final das joias, tem muitos detalhes sobre diálogos de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, diálogos do advogado Frederico Wassef, diversos pontos que me chamaram a atenção. E um dos pontos que eu aprofundei um pouco mais foi uma troca de mensagens que indicam que Jair Bolsonaro, quando viajou para os Estados Unidos, ainda no final de 2022, ainda no exercício do cargo de presidente da República, recebeu a visita do genro de um empresário do agronegócio, o empresário Paulo Junqueira, que é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, e ele é um empresário muito engajado ali no bolsonarismo, já chamou Bolsonaro para eventos do agronegócio ali em Ribeirão Preto. O genro desse empresário esteve com Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse empresário emprestou a casa para que Bolsonaro ficasse hospedado, para que a equipe de Bolsonaro ficasse hospedada durante a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos entre o final de 2022 e o início de 2023. E as mensagens mostram que Samuel Oliveira, genro de Paulo Junqueira, esteve lá para entregar primeiro. Um ajudante de ordens disse que ele queria entregar uma encomenda para Jair Bolsonaro. Só que ao longo dessas conversas, o próprio Mauro Cid pergunta para um outro segurança que estava com o Bolsonaro: e aí, ele entregou o dinheiro? Mauro Cid até dá conselhos para terem cuidado ao guardar o dinheiro, e o segurança Marcelo Câmara fala que pediu para ficar com a parte do dinheiro, para ter um controle, para pagar as despesas. Então, para a Polícia Federal, os diálogos deixam claro que houve uma entrega de dinheiro vivo para Jair Bolsonaro nesse período em que ele estava nos Estados Unidos por esse emissário do empresário Paulo Junqueira. Eu passei o dia hoje e amanhã tentando localizar o empresário e consegui conversar com ele no final da manhã. Perguntei a ele sobre o episódio. Foi dando algumas versões desencontradas, mas ele falou que ele confirmou que emprestou o imóvel para Jair Bolsonaro, e aí ele fala que tinha alguns reparos, algumas coisas para consertar, para serem consertadas na casa, e que o genro dele entregou algum valor para eles, para que fosse feita segundo ele, para que fosse feito algum conserto, alguma coisa na casa. Segundo ele, foi um valor irrisório, nas palavras dele. Agora, é claro que nenhum valor entregue por um empresário a um presidente da República é irrisório, né? Mas ele disse que não se lembra, disse que foi pouco. A Polícia Federal não chegou a aprofundar nesse ponto, porque, como eles estavam focados no caso das joias, isso foi apenas um achado circunstancial e não há, até o momento, uma indicação de que essa circunstância específica também vai ser aprofundada na investigação da Polícia Federal, mas, em linhas gerais, foi esse o episódio encontrado. Perfeito. Coach Thales, tem alguma pergunta para o Aguirre Talento que está Eu conosco? tenho, eu tenho Vai lá, uma Coach. pergunta que muita gente se faz. Parece que vão prorrogar as investigações. As investigações continuam, né, Gui? Não pararam. Uma coisa que ninguém consegue entender é por que que esses ditadores lá das Arábias deram tantas joias, um tesouro para o Bolsonaro. A troco de quê? Qual foi a contrapartida? Eu me lembro que em algum momento da investigação se procurou fazer uma ligação com a venda daquela refinaria da Bahia para o Fundo Árabe, né? Por acaso a Polícia Federal está também nessa pista? Olha, no relatório, a Polícia Federal não chega a fazer essa relação.
porque de fato eles tratam até o crime, se isso fosse comprovado, seria corrupção, mas eles tratam somente como peculato, que é o desvio ali de recursos públicos, desvio de itens do patrimônio público. Então, eu acredito que eles não encontraram nenhuma evidência mais forte de que tivesse alguma contrapartida, de que fosse tomada alguma decisão do governo Bolsonaro para favorecer os árabes nessas decisões. Realmente, a Polícia Federal acabou seguindo uma outra linha de investigação, mas é claro que eles tiveram uma certa precisaram fechar esse relatório, porque tem uma preocupação da Polícia Federal em entregar todas as investigações do ex-presidente Jair Bolsonaro antes do período eleitoral, justamente para não serem acusados de estarem interferindo nas eleições. Então, tudo que não for concluído até o momento ainda vai continuar sob investigação e novos elementos podem surgir dentro desse contexto que você falou sobre uma possível contrapartida para os países árabes ou para outros autores dos presentes. Mas também o foco agora da polícia vai ser finalizar a investigação do plano de golpe, que é a outra linha que ainda está pendente, e parece que eles vão focar a atenção nesse mês para entregar até o final do mês o relatório final do caso do plano do golpe. Por enquanto, o planejamento da Polícia Federal é esse. Obrigado. Tudo indica que, nesse caso do Bolsonaro, vocês estão me ouvindo? Ouvindo, Sim. Thales, pode falar. Ah, tá. Tudo indica que, nesse caso do Bolsonaro, deve-se seguir aquela máxima do Watergate: siga o dinheiro. Tudo com o Bolsonaro está envolvido com dinheiro. Então, você tem esse caso que o Talento levantou. Talento, aliás, é um belo pleonasmo para esse repórter maravilhoso. Nesse caso que o Talento levantou, do empresário que levou o dinheiro, mas tem outros casos envolvendo dinheiro nessa história toda. Tem aquele caso do pai do Mauro Cid, que queria entregar um dinheiro pessoalmente ao Bolsonaro. Se eu não me engano, eram $20 mil, que ele queria entregar pessoalmente ao Bolsonaro, para o Bolsonaro reconhecer que ele entregou o dinheiro. Aquele caso anda meio engavetado, mas eu acho que a polícia deve estar atrás daquilo. Tem outra coisa que é muito também curiosa, que é o seguinte: o Assef foi lá, disse que comprou as joias de volta, né? Mas aquelas joias, quando foram vendidas, deram algum dinheiro, e o dinheiro foi para o Bolsonaro. Esse dinheiro que foi para o Bolsonaro não foi reposto. Se o Assef comprou, aquele dinheiro ficou com o Bolsonaro. Então, tem vários caminhos nessa história que são seguindo o dinheiro, e seguindo o dinheiro mostrar que o Bolsonaro embolsou boa parte do dinheiro dessas transações. Aguirre, pelo que você está vendo dessas investigações, a polícia está, de fato, seguindo o dinheiro? Sim, a polícia está seguindo o dinheiro, mas como eu falei, são muitas linhas de investigação. Tem uma que é muito importante, que a gente tem que lembrar, que eu até dei algumas reportagens no ano passado sobre os cartões corporativos da Presidência da República, o pagamento de despesas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Nesse caso, a polícia está fazendo um trabalho minucioso de análise das quebras do sigilo bancário, dos personagens envolvidos ali, além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, dos integrantes da Ajudança de Ordens. Foi destacada uma equipe específica para analisar toda essa movimentação financeira. Então, esse trabalho de seguir o dinheiro realmente demora tempo, e é provável que esse caso, por exemplo, dos cartões corporativos da presidência, fique para um segundo momento, porque nesse momento eles vão priorizar finalizar essa investigação sobre o caso do plano do golpe, para poder, de certa forma, dar um ponto final nesse assunto e entregar um pacote de investigações prontas
para o ministro Alexandre de Moraes. Ele dá uma certa satisfação ao Mas, andamento dos casos. mas no caso das joias, por exemplo, eles ainda têm que explicar esse dinheiro que ficou com o Bolsonaro. Quer dizer, da venda da joia que está com o Bolsonaro, já que o Assef comprou com o dinheiro dele, segundo ele diz, né? Sim, com certeza. Teve as entregas de dinheiro vivo para o Bolsonaro, tem a movimentação, aquela operação de câmbio de R$ 800 mil que ele manda para os Estados Unidos. Ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas nessa questão da movimentação financeira de Bolsonaro. Perfeito. Aqui, Provavelmente vai ter esse muita pessoal coisa só ainda para trabalha com aparecer. dinheiro vivo. É desde as rachadinhas e tal. Por que isso? Eles não confiam em bancos. É sempre tudo com dinheiro vivo. Por que será? Em tese, para os investigadores, a movimentação em dinheiro vivo é usada porque é mais fácil para operações ilícitas, lavagem de dinheiro. É o indício, né? Realmente é isso. Thales tem pergunta também, Thales, para a gente encerrar? Não, já perguntei. Perfeito, então. Ô Aguirre, agora sim, finalizando, você procurou a defesa do ex-presidente também, né? Isso, a defesa do ex-presidente disse que ainda não tinha analisado esse ponto específico da investigação, que eles estão analisando os autos. E sobre as joias, a defesa negou irregularidades nas operações, eles argumentam que as joias tinham a natureza pessoal ali do presidente. Vai ter uma discussão que a defesa vai querer puxar essa linha aí de que Bolsonaro tinha o direito de comercializar, o direito de ficar com aqueles presentes porque eles eram personalíssimos. Acho que, no fim das contas, vai ser essa discussão que eles vão travar dentro do processo. E a gente vai acompanhar. Valeu, Aguirre, parabéns pela apuração. Um abraço, viu? Bom trabalho para você.